Regras que ensinam a maneira de escrever e a ortografia da língua portuguesa, 1574. Comentários sobre a proposta ortográfica. Capa do livro. Autor Pero de Magalhães Gandolf. Publicado em 1574, o livro Ortografia da Língua Portuguesa, com um diálogo que adiante segue em defesa da mesma língua, de Pero Magalhães Gandolf, pode ser considerada uma das primeiras gramáticas de língua portuguesa documentada e reconhecida. O trabalho consiste em uma escavação histórica que desvenda e explica os primeiros passos da formação identitária do português brasileiro, situando o leitor sobre o contexto histórico renascentista entre os séculos XV e XVI, no qual o autor estava inserido durante a sua passagem pelo Brasil, o que infelizmente não pôde ser oficialmente documentado por falta de dados concretos da época, mas há a probabilidade de ter sido entre 1558 e 1572. O Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. A cultura renascentista teve 4 características marcantes, a saber: racionalismo. Os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Experimentalismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Individualismo. Nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscar afirmar a sua personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. Antropocentrismo. Colocando o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo. Gênios da literatura renascentista. O Renascimento deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles Dante Alighieri, Maquiavel, Shakespeare, Miguel de Cervantes e Luís de Camões. Línguas neolatinas. Línguas neolatinas, também chamadas de línguas românicas, são línguas que tiveram sua origem no latim, mais especificamente no latim vulgar. O latim era a língua oficial do Império Romano. O latim vulgar era a língua do povo, usado no cotidiano com finalidades práticas. Era falado por populares analfabetos, não apresentando rigor gramatical. Com a expansão do Império Romano e consequente descentralização política de Roma, ocorreu um processo de perda de unidade linguística e de criação de dialetos, com influências diversas, como a dos povos bárbaros. Os diferentes dialetos que se foram criando a partir do latim foram chamadas de romances, sendo a base das línguas românicas atuais. Línguas neolatinas. Indo-europeu, itálico, latim, grego, rético, sardo, romeno, português, italiano, espanhol, francês, provençal, catalão.
ou autor. Historiador, gramático e cronista português do século XVI, nascido em Braga em data ignorada, autor do primeiro manual ortográfico da língua portuguesa e da primeira História do Brasil História da província de Santa Cruz, 1576. Filho de pai flamengo, foi professor de latim, autor do primeiro manual ortográfico da língua portuguesa e moço de câmara do rei Dom Sebastião. Trabalhou na Torre do Tombo, em Lisboa, na transcrição de documentos e nomeado provedor da fazenda na Bahia. Ali permaneceu cerca de 5 anos, entre 1565 e 1570. Percorreu outras partes do Brasil e registrou seus artigos em manuscritos que se perderam, porém cópias do Tratado da Província do Brasil encontram-se no Museu Britânico, do Tratado da Terra do Brasil, um sumário da geografia local, no acervo da Biblioteca Municipal do Porto e da História da Província de Santa Cruz, na Biblioteca do Escorial. Seu trabalho, escrito ainda no século da Conquista, com informações referentes às capitanias de Itamaracá, Bahia, Ilhéus, Espírito Santo, Porto Seguro, Rio de Janeiro e São Vicente, era uma espécie de propaganda de incentivo à imigração, pois propagavam o clima, as riquezas e a possibilidade dos portugueses enriquecerem na terra recém-descoberta. Foi testemunha direta das novidades, das novas terras e dos acontecimentos e foi tido em alto valor e um verdadeiro registro da imigração portuguesa para o Novo Mundo. Assim como nasceu, morreu em Portugal, em local incerto. Pode-se perceber que aquele português carregava muitas marcas do latim vulgar e caminhava a passos vagarosos para a consolidação do que chamamos hoje de português brasileiro. Porém, ainda assim, existem dúvidas e confusões que carregamos em nossa língua desde o século XV até os dias atuais, como a representação do fonema S em vários códigos linguísticos, como S, Z, C cedilha e SS, por exemplo. Analisando esta formação pelo contexto no qual este livro foi publicado, podemos depreender que a consolidação da língua também faz parte do processo de portugalização, ou seja, de colonização de Portugal à sua colônia, e por sua vez, através dessa interação entre culturas de colonizador e colonizado, busca de uma identidade genuinamente brasileira. Quanto à percepção de resquícios do latim, podemos notar a presença de consoantes geminadas, a relutância para a assimilação consonântica como em escrituras, e o uso do grafema V com som da vogal U, por exemplo. Não podemos considerar isso como marca de preconceito linguístico, pois apesar de mostrar marcas do latim em seu texto, Pero Magalhães defendia a popularização da informação aos menos escolarizados. Uma das propostas atreladas ao Renascimento era que o conhecimento deveria ser demonstrado através de experiências científicas. Diante disso, confirmando a língua como um objeto científico, pode-se afirmar que a criação desta gramática reforça o caráter renascentista incutido ao autor, trazendo consigo não somente um livro com regras sobre a língua, mas uma reviravolta na difusão do conhecimento. Conclusão. Vale lembrar que a literatura portuguesa, segundo estudos, deu um salto magnífico durante o período renascentista, o que deve justificar o sucesso de Pero Magalhães não só pelo seu talento indiscutível, mas pelo bom momento que os portugueses passavam no que tange a literatura, exploração, descobertas, desenvolvimento e grande expansão colonial. Trazendo para si as características veementes do Renascimento, Pero Magalhães era um escritor transgressor. Sua ideia de universalizar o acesso dos menos escolarizados à gramática deu certo, fazendo com que ela se tornasse uma das, ou se não a mais importante gramática portuguesa do século XVI, desbancando pioneiros como Fernão de Oliveira. Pero é um transgressor, pois rompeu uma tradição elitista seguindo os princípios reais da arte e do conhecimento, que é dar informação ao povo e fazer com que eles pensem por si mesmos.